Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e nós vamos resolver mais uma questão de geometria no nosso canal. Antes, porém, gostaria de pedir a você, caso não seja inscrito no nosso canal, se inscreva imediatamente, deixe o seu like, compartilhe, deixe algum comentário para que o YouTube entenda esse canal como sendo relevante. Vamos à resolução dessa questão, que é uma questão bastante interessante, contudo, existem formas diferentes de resolvê-la, como na geometria, na maioria das vezes, ocorre. É uma questão que você pode sair por meios bastante interessantes, o qual eu vou propor um aqui e gostaria que, caso você queira acompanhar e deixar aí alguma observação, fique à vontade. Então vamos lá. Eu tenho uma circunferência e nessa circunferência eu tenho três cordas. Então eu tenho a corda AB, a corda BC e a corda CA. Tudo bem? Bom, o encontro da corda AB, interseção com a CA, eu formo um ângulo, formamos um triângulo no interior da circunferência, o qual produz ali um ângulo de 60 graus. E aí o problema pede para nós encontrarmos o raio dessa circunferência. Se pedisse para achar a área, também seria muito tranquilo, uma vez que, encontrando o raio, você certamente teria muita facilidade para encontrar a área da circunferência, tudo bem? Então vamos a resolver essa questão, e a proposta é a seguinte: vamos ligar o centro da minha circunferência ao vértice B e o centro ao vértice C. Com isso, vocês vão observar algo interessante que vai acontecer. Perceba, estamos diante agora de um triângulo. Deixa eu pintar com a canetinha mais clarinha. De um triângulo isósceles. Márcio, por que esse triângulo é isósceles? Ora, é bem tranquilo de observar. De O até B, ou seja, do centro à extremidade da linha da circunferência, é o raio. Então aqui também o raio se repete aqui, nesse traçado. Então construímos um triângulo OBC que é isósceles, Esse segmento tem a mesma medida desse. E como sendo um triângulo isósceles, a gente vai poder analisar algumas características desse triângulo isósceles. Antes, porém, preste atenção neste ângulo inscrito de 60 graus. Vamos lembrar que o ângulo inscrito é a metade do ângulo, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central, exatamente isso. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Sendo assim, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Então, este ângulo aqui, nós já sabemos que mede 120 graus. Tá, e por que essa ideia? Veja, por que a gente vai se preocupar com este ângulo aqui? Porque, veja, se eu tenho um triângulo isósceles e tenho um ângulo de 120, perceba o seguinte: a altura de um triângulo isósceles, vamos supor que eu tenha aqui um triângulo isósceles, fazer um rascunho aqui, meramente grosseiro. Então veja, a altura de um triângulo isósceles, ela é bissetriz e ela é mediana. A gente usa o termo
mediatriz, porque ela é bissetriz e ela é altura ao mesmo tempo. Ela é bissetriz e ela passa pelo ponto médio da base do meu triângulo isósceles. Então a altura ela é mediana, ela é uma mediatriz, certo? Divide a base ao meio e divide o ângulo de onde ela parte exatamente ao meio também. Como eu sei que este ângulo mede 120 graus, quando eu baixar a minha altura aqui, que será perpendicular à minha base, né? Aquele lado que é desigual, né? Você vai ter aqui um ângulo de 90 graus, porque a altura sempre é perpendicular ao lado relativo a ela, né? Então, essa é a altura relativa ao lado BC. Então, perpendicular aqui, ó, tudo bem? E divide aqui, ó, em 60 graus e aqui 60 graus. Tá, Márcio, e daí? E daí que é o seguinte, perceba, como a mediatriz divide a base ao meio, eu tenho 3 centímetros para cá e tenho 3 centímetros para cá. Perceba agora neste triângulo aqui, ó, que eu vou chamar de M. Vou chamar aqui de M. M aqui, ó, mediatriz de um ponto médio, né? Vou chamar de OMC. Repare o triângulo OMC. Eu tenho um ângulo de 60 graus, tenho o lado oposto a este ângulo. Vou pensar numa razão trigonométrica que relacione o cateto oposto, uma vez que esse triângulo é um triângulo retângulo, cateto oposto e hipotenusa, porque eu quero encontrar a hipotenusa, ou seja, eu quero encontrar o raio. Então eu vou pensar numa razão trigonométrica que relacione cateto oposto e hipotenusa. Só pode ser o seno. O seno de 60, e aí eu estou aplicando aqui, né? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá, e daí? E daí que o seno de 60, naquela tabelinha das razões dos arcos notáveis, o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Isso eu tenho 3 sobre o raio. Fazendo a multiplicação da proporção aqui, produto dos meios igual ao produto dos extremos, então você tem R vezes a raiz de 3 é igual 2 vezes 3, 6. Então, o raio é igual a 6. Vou passar a raiz de 3 para o outro lado. Como eu não posso dar essa resposta, porque trata-se de um número irracional no denominador, eu vou multiplicar, racionalizando, né, o denominador, multiplicar o numerador por raiz de 3 e o denominador pela raiz de 3, porque quando eu faço isso, eu elimino o radical do denominador. E aí eu tenho o seguinte, o raio é 6 raiz de 3 sobre. Perceba, a raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado. E qual é a raiz de 3 ao quadrado? Então perceba, ó, a raiz de 3 multiplicado pela raiz de 3 é a raiz de 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9, a raiz de 3 ao quadrado é 3, porque a raiz de 9 é 3. Então aqui, ó, percebemos que aqui deu 3, tudo bem? Beleza. Podemos simplificar aqui, né? Posso cancelar 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Concluindo, portanto, que o nosso raio que queríamos encontrar é 2 raiz de 3. Como ali está em centímetros, né?
centímetros. Eis a resolução de uma questão que poderia também sair por outra forma, né? Por exemplo, acredito que a lei dos senos também você poderia aplicar, e entre outras maneiras que você poderia pensar aqui em sair. Espero que tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima videoaula.